Fala rapaziada, bom dia pra você, amigos do canal JSTV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando com um mundo de informações pra deixar você super bem informado do final de semana de Bavi, cara. Teremos Bavi no final de semana. E outra coisa que eu quero falar pra você sobre o Cauli. Será que tá chegando ao fim a estadia do Cauli com a camisa do Bahia? Alguns clubes têm interesse, o São Paulo pediu o Cauli aí por empréstimo, o Bahia não quer emprestar, só quer vender de forma definitiva. E será que o São Paulo vai fazer uma proposta de compra em definitivo pelo Cauli? Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo nessa manhã, deixa o like, inscreva-se. Lembrando, tá? Tem Bavi no próximo domingo e o super pós-jogo é aqui com a gente na Gol TV e também lá no Tricolor On. Agora eu faço parte também do canal Tricolor On, lá do Bruno Queiroz, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos começar falando aqui, tá? Vamos começar falando sobre trazer assim, as últimas informações. Já trouxemos de que foi mantida aí a ordem de portões fechados pro Bavi, infelizmente, né, meus amigos? Então o Bavi terá portões fechados para esse jogo. É uma pena, né? Uma pena, por conta de vários marginais, eu coloco assim, bandidos, que não sabem viver em comunhão, né? Que não entendem que isso é um esporte, isso é futebol, então não tem porquê se matar, né? Mais uma vez eu repito, os jogadores estão jogando, eles brigam ali no campo, depois vai todo mundo pro seu hotel de luxo com as suas mulheres maravilhosas, e muitos deles, né, do Bahia, do Vitória, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, se conhecem, fazem churrasco juntos, fora do campo, enfim, e um monte de bobo que vai trabalhar no dia seguinte, cai na porrada, e no dia seguinte esses mesmos caras têm que trabalhar, né? É inacreditável. Então, por conta desses idiotas, né, o Bavi, melhor dizendo, vai ter portões fechados mais uma vez, né? O 31º Bavi com portões fechados. Agora, eu também tenho uma crítica para poder fazer. Se tiver um evento, carnaval, Barrondina, Campo Grande, milhões e milhões de pessoas, existe um aparato policial para, né, garantir a segurança enorme, né? Para um jogo aí que deve ter 20 mil, 25 mil espectadores, eles não conseguem fazer. Né? Inacreditável. E detalhe, tá? As últimas confusões aí que tiveram foram bem longe do estádio. Então, o jogo não tem nada a ver. Os caras que são idiotas mesmo e querem brigar, eles vão brigar a 30, 20 quilômetros de distância lá do estádio. Então, essa é a grande questão. Então, infelizmente, mais uma partida que não teremos aí a presença dos torcedores, tá? Meus amigos, ontem participamos da coletiva de imprensa do volante Eric, que eu considero um jogador peça fundamental do Bahia nessa temporada. Se o Eric tiver em condições, né, plenas, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser aí muito útil à equipe do Bahia nessa temporada, cara. Muito útil mesmo, porque é um cara diferenciado, joga demais, é um jogador que joga polivalente, né, joga em várias posições, até de ataque ele jogou, ele conseguiu jogar no ataque e jogou na defesa como lateral direito, só para você ter uma noção. Tá? Então, assim, é um jogador muito importante. Ele concedeu entrevista coletiva. Vou colocar aqui já a pergunta que eu fiz aí pro Eric, né? Mas ele disse: eu acho que a principal palavra é imposição, saber fazer o nosso jogo, estando fora de casa. Quando ele foi perguntado aí sobre os jogos fora de casa, cara, e o Eric ele tem outra coisa, ele fala muito bem, tá? Ele é muito bem esclarecido. Ele falou sobre o clássico, ele disse que o clássico fala por si só, né? Se gera uma expectativa muito grande durante a semana. A gente sabe que pro torcedor é o principal jogo do ano, por ser um clássico, o principal rival, mas como falou, o rival é de nível de Série A, mas a gente não tem que fazer nada de diferente do que a gente tem feito. O professor corrigiu alguns aspectos que a gente precisa evoluir. Eu acho que é importante porque é o movimento. Em um início de temporada tem muitas coisas a serem melhoradas. Iniciou aí o volante na coletiva, tá? Eu fiz uma pergunta, minha pergunta inclusive abriu essa coletiva de imprensa aí do Eric. Eu perguntei como é que ele se sente fisicamente, se ele tá empolgado com a temporada e, consequentemente, o que o torcedor pode esperar dessa temporada do Eric. Olha só a resposta dele. Eric, bom dia. Entrevista coletiva com o meio-campista tricolor. A primeira pergunta é de Jonas Stelma e Manuel Nascimento Petitinga. Eric, o torcedor do Bahia pode esperar um Eric ainda mais presente e letal em campo? A questão da titularidade para você é só ter uma sequência? Como você vê esse assunto? Bom, a gente está diante de um grupo muito qualificado, né? E desde quando eu cheguei, eu sabia que a competitividade ia ser grande, mas eu sou um cara que trabalho muito em prol do grupo, né? E eu sei que há um processo para você se tornar titular de uma equipe que tem uma base jogando junto há pelo menos 2 anos, com jogadores de extrema qualidade que foram convocados para a seleção brasileira, que tem uma qualidade técnica enorme. Então, a partir do momento que eu cheguei, eu falei que eu estaria disposto
ia me dispor a ajudar da melhor forma possível, seja iniciando com os 11 ou entrando no decorrer da partida. Eu acho que o sentimento de pertencimento, ele vai de acordo com o que cada atleta pensa, e eu sei que a partir do momento que você está relacionado para o jogo, você tem a sua importância, você se coloca num lugar de protagonismo para poder ajudar a instituição na qual você defende. Meus amigos, o Eric falando, né, respondendo a nossa pergunta, ele é muito bem esclarecido, fala bem demais, enfim, é um cara muito inteligente, o Eric, e eu tenho certeza absoluta que ele vai dar muitos frutos à equipe do Bahia nessa temporada, cara. Vai dar muitos frutos à equipe tricolor nessa temporada, tá? E detalhe, eu venho falando aqui, vou voltar a frisar, se o Jean Lucas ele não voltar a jogar um bom futebol, se o Jean Lucas ele continuar com essa morosidade, vamos dizer assim, o Eric vai atropelar, cara. O Eric vai atropelar, porque ele marca bem, ele chega bem, ele faz gols, sabe? Enfim, o Eric vai ser um jogador muito importante, porque o Rogério Ceni tem nele um jogador que joga em várias posições. E ele consegue, diferentemente do que ele faz com o Cauli, de botar o Cauli em posições que ele não consegue jogar, o Eric, ele é o verdadeiro coringa desse Rogério Ceni, porque ele joga em várias posições. Inclusive, ele se machucou ano passado jogando de lateral direito, né? E vamos torcer para que esse ano ele possa se manter bem fisicamente e não se machucar tanto quanto se machucou na última temporada, tá? Meus amigos, a gente sabe que o Bahia tá no mercado e a posição mais carente, mais esperada pelo torcedor é a posição de camisa 9. A grande questão é que o Bahia focou no Alejo Velis, o jogador que pertence ao Tottenham, que está emprestado à equipe do Rosário Central. O Tottenham quer vender o jogador de forma por definitiva. O Tottenham já chegou à conclusão que esse atleta não vai fazer parte do elenco profissional do Tottenham, né? Foi uma compra que não deu certo na cabeça da equipe inglesa, tanto que emprestou novamente para clube de menor expressão e acabou ele voltando emprestado também para o Rosário Central. O Bahia já teve interesse nele anteriormente, antes mesmo dele ser vendido para o Tottenham, o Bahia teve interesse nele, ele acabou que foi pro Tottenham, e o Tottenham quer vender de forma definitiva pro Bahia, mas pediu pro Bahia, em princípio, conversar, entrar em contato aí com o Rosário Central para tentar negociar uma saída de imediata do jogador. A grande questão, meus amigos, é que o Rosário não quer liberar o jogador, tá no direito, vai jogar uma Libertadores, tem nele um jogador extremamente importante. O jogador também, com todo respeito, não está mexendo uma palha para poder vir para o Bahia, não está se movimentando. Se esperava pelo fato do Bahia ter proposto um salário 3 vezes maior do que ele recebe hoje lá na equipe do Rosário, de que ele pudesse aceitar ou até mesmo ajudar nessa negociação, fato esse que não está acontecendo, né? E o Bahia já se movimenta no mercado para tentar trazer um jogador, para tentar trazer um atacante aí que possa efetivamente brigar pela posição de 9. E o David Washington, né, é um jogador que pertence ao Santos, foi cria da base do Santos, é um jogador que quase parou no Flamengo, ele pertence ao Chelsea, ele estava emprestado aqui no Santos, acabou voltando para o Chelsea, tem 20 anos, e esse jogador entra nesse momento aí no radar da equipe tricolor, tá bom? Entra no radar da equipe tricolor para essa temporada, é um autêntico camisa 9, é um finalizador, é um jogador que chuta muito bem, que finaliza muito bem. Essa informação não é minha, só para deixar bem claro, eu vi em alguns portais noticiando, eu vi também o Bruno Queiroz do Tricolor 1 trazendo essa informação, mas eu também considero mais uma aposta, mas é um jogador bem com as características da forma que a equipe do Bahia gosta, né? Um jogador qualificado, de finalização, de bom porte físico, se movimenta também. Mas é uma aposta e aí a gente precisa analisar e entender até que ponto essa aposta vale, porque vale a pena apostar no David Washington, de 20 anos, que não deu certo lá fora, veio para o Santos, não conseguiu jogar, do que você apostar no Del? Até que ponto ele está mais bem preparado do que o Del, que já está aqui, já conhece o ambiente, que já, né? Enfim, mas é um jogador que casa muito bem com as características de que o Grupo City almeja contratar, né? Jovem, enfim, com potencial de revenda, e já gerou interesse de Flamengo, Palmeiras e outras equipes aqui no futebol brasileiro, tá bom? Meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. JSTV sempre trazendo informações precisas aqui pra você. Então peço pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, pra você ajudar muita gente, ajudar demais o nosso crescimento, tá bom? Dá essa moral aí, beleza? Saudações, forte abraço, tamo junto. Valeu!